Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós vamos estudar um pouco aqui e tem uma mensagem aí no canal aí do pastor David Eldrich, né? O estrangeiro do inferno. É uma mensagem poderosa que você deve assistir ela todinha, tá bom? Hoje eu quero falar sobre Satanás, o estrangeiro na terra. Por quê? Porque o diabo não foi criado para estar na terra e a terra não pertence ao diabo. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. E quando Deus criou o homem, Deus disse assim, olha, sujeitai e dominai a terra, ou dominai e sujeitai a terra. Foi o homem que Deus chamou e pediu que colocasse nome em todos os animais. No entanto, nós vamos analisar algumas coisas na Bíblia que Satanás ele esteve aqui na terra, ele entrou nessa terra. Primeiro foi com a permissão do próprio ser humano, do próprio homem, né? Porque ele não tinha meios legais para poder estar aqui, autoridade legal. Quando ele foi derribado do céu para a terra, nós encontramos estas referências na Bíblia. A gente acredita que quando ele chegou aqui, o Espírito Santo já estava cobrindo as águas, e as águas cobriam a terra, e ele teve que ficar no espaço aí, fazendo o seu ninho. Quando Satanás quebrou todas as regras, pois o princípio pois faz parte da índole, do caráter, do serviço, do trabalho de Satanás, quebrar regras e desobedecer, ele então entrou no corpo de uma serpente e essa conversou e enganou a mulher. E após esse engano, a Bíblia diz que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado, né? Mas quando a mulher levou para ele e fez a oferta e o diabo tinha dito e tal, ele concordou plenamente. Daí para cá, Satanás continuou permeando a terra, caminhando sobre ela, como diz alguns, e a Bíblia faz referência ao passear ao redor da terra, né? E a gente tem várias referências na Bíblia, né? Como em Romanos, né? Diz que em breve, a gente tem várias referências na Bíblia, né? Porque Satanás significa acusador, aquele que acusa, porque quer que todos sejam condenados no inferno. Ele já está condenado, ele quer que todas as pessoas sejam condenados. Mas em Romanos a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16 e 20. Mas aí temos uma referência muito interessante na Bíblia, né? Que diz assim, ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vocês. Quer dizer que ele desceu até nós. Ele estava acima e ele desceu até nós. Para quê? Para fazer grande desgraça. Para fazer coisas ruins, coisas terríveis, né? Mas aí, estando aqui, o que a Bíblia diz sobre ele? Coríntios capítulo 4, verso 4, 2 Coríntios 4, verso 4. Esse primeiro texto aqui, Apocalipse 12, verso 10 a 2. Coríntios 4, verso 4. Diz que que o Deus deste século cega ou cegou o entendimento dos homens para que não lhes manifestem a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus, Cristo é a imagem de Deus, mas a mente dos homens estão cegada porque o diabo cegou e então eles não veem a glória de Deus, né? Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote e o anjo do Senhor e Satanás à direita para acusá-lo. Então, primeiro ele cega o entendimento, ele acusa as pessoas,
E até pessoas crentes que servem a Jesus podem ser, de certa forma, impulsionadas por Satanás, porque tem o caso de Pedro que Jesus disse: para trás de mim, Satanás, né? Que não pensa as coisas de Deus, mas somente as que são as coisas dos homens. Né? Pedro diz que a gente deve estar alerta e vigiar, porque Satanás anda ao derredor como um ladrão, um leão, procurando alguém para tragar ou para devorar. Paulo diz que não é de admirar que o próprio Satanás se transforma até em anjo de luz. Tiago diz que devemos resistir o diabo para ele fugir da gente. Efésios, né, Paulo diz que a gente tem que vestir de toda a armadura de Deus para estar firme e lutar contra as astutas ciladas do diabo. E assim por diante, muitos textos bíblicos, né? Mateus, né? Coríntios, né? Diz que a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, ignoramos as suas intenções. Olha, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Olha só, quando não há perdão, Satanás tem vantagens, né? E a gente ainda tem Mateus, né? Onde o diabo levou Jesus a um monte e começou a fazer ofertas, mas Jesus venceu através da palavra. Né? E, por fim, Apocalipse fala de uma guerra onde Satanás foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo, foi lançada na terra. Bom, essas referências são apenas para a gente falar aqui algo que eu quero falar com vocês a respeito do estrangeiro na terra. O diabo está aqui e todo mundo sabe, né, quando um estrangeiro chega a algum lugar que você não conhece e as pessoas ficam olhando e ficam observando, né? Não é normal aquela personalidade naquele lugar. E muito menos as suas obras, as coisas que esta pessoa faz, né? Por quê? Porque ele é estrangeiro, ele não é comum daquele lugar. As coisas que o diabo faz na terra não é comum. Tá? Embora pareça comum para muitos, não é comum. Satanás veio matar, roubar e destruir. E ele continua fazendo isso, né? A todo momento, a todo instante. Eu não estou forçando o texto de João 10:10, eu sei muito bem que Jesus está falando em João 10:10 aos mercenários, pastores e obreiros fraudulentos daquela época. Né? Ora, o ladrão, né? Não veio senão a matar, roubar e destruir. Eu sei que ele estava falando disso. Mas não deixa de ser uma inferência, uma referência ao que o diabo faz. Acaba por destruindo as pessoas. Esse estrangeiro aqui, ele veio para quê? A fim de agranhar pessoas, indivíduos, prender esses indivíduos, dominar, bem dominado, e conduzi-los ao inferno. Quando a Bíblia fala que a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, né? Mas quando a Bíblia fala sobre as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, é isso, porque ele prende, coloca dentro de uma cadeia, de uma prisão,
para que esta pessoa fique guardada até o dia que ele conseguir levar esta pessoa ao inferno. É isso que ele veio fazer aqui. E ele está presente em todos os lugares desse planeta, mesmo não sendo onipresente, mas uma capacidade de locomoção muito forte e com muitos agentes trabalhando para ele, tanto anjos deformados, ou seja, demônios, que estão espalhados por toda parte, quanto pessoas, indivíduos que também entregaram a sua vida a Satanás, né? Uns conscientemente e outros inconscientemente. Os termos e as circunstâncias que nós vivemos nesta época falam muito sobre isso. Por isso nós temos que ter muito cuidado, né? Que Deus abençoe a todos poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.